Olá, eu me chamo Gustavo, tenho 25 anos e o que você e eu temos em comum é que eu e você vamos morrer. De forma pacífica ou mais dolorosa, mas nós nos encontraremos igualmente, seja no vazio existencial do ateísmo ou nos portões do Éden para o julgamento cristão. Independente das crenças, 7 palmos nos aguardam. O período que segue entre o primeiro sopro de consciência e o último momento de sobriedade nós chamamos de vida. E aqui falaremos sobre esse breve período. Bom, bem-vindos, pois há nostalgia. Pensei muito sobre o que falar nesse primeiro vídeo. Após uma adolescência consumindo conteúdos nessa plataforma, eu pensei em finalmente ingressar nesse rolê de existencialismo, já que Minecraft não tem o mesmo apelo e eu gostaria de falar da minha vida, porque da dos outros é um tanto quanto complicado. Ficar apontando o dedo é sempre difícil quando você tem tanto problema. Bom, até o momento, quando me pego pensando sobre significado, propósito, existência, eu me vejo como um cozinheiro. Por mais que eu não tenha formação ou muita experiência na área, por mais que eu não tenha passado muito tempo dentro de uma cozinha, eu acho que mesmo assim eu ainda me vejo como um cozinheiro no final das contas. Não me entende errado, eu sou um bom desenhista, eu sei pintar, escrevo dezenas de coisas que seriam facilmente ignoradas por uma editora profissional. Sou um bom amigo, um filho presente, um irmão razoável, eu acho. Então, por que cozinhar seria um ponto ideal para começar a falar sobre existir? Provavelmente porque de todas as coisas que eu faço, essa é a única que eu presto de fato. Tenho um restaurante próximo à minha casa. Desde meu nascimento eu moro no mesmo local, tenho os mesmos vizinhos e, como uma bênção, um restaurante favorito que não é tão longe. Ele vende sanduíches há 37 anos, se eu não me engano, da forma igualitária. Todo mundo come lá, desde o mais pobre ao mais rico, todo mundo acaba parando lá por conta de ser na frente da igreja. Não são os maiores lanches da cidade, nem de perto. Nem tem um sabor único ou uma maionese especial, não tem variedade, nem se esforça muito para agradar. Então, o que define isso como o meu restaurante favorito, já que tem tantas opções aqui na cidade? Bom, consistência. Com certeza, a consistência. Desde os meus 3 anos, o sabor nunca mudou. O local se manteve igual até pouco tempo, quando tiveram que reformar porque venderam a antiga lanchonete para abrir uma garagem. A mesma chapa, as mesmas lembranças, a mesma nostalgia. Saí dali aos 6 anos para me pesar na balança da farmácia que fica na esquina, ficar na ponta dos pés aos 7 para ver a chapa com hambúrguer, perder meu avô em 2016 e ganhar um lanche gratuito. Lembrar do meu padrinho, que já partiu também, comendo um lanche com gostinho de casa. Isso e Ratatouille foram minhas inspirações da infância. Eu acho que foi o ponto para eu querer ingressar em cozinhar e tudo mais. Meu ponto é, a entropia sempre vai chegar em algum momento e vai estragar um pouco as coisas que você gosta. Meu querido lanche feito pelo Dinho viu o tempo passar. Com ele, a lanchonete mudou, os clientes mudaram, alguns morreram, outros nasceram, e com ele minhas memórias. Recentemente, ao passar lá para pegar um x-tudo, me deparei com um senhor. Ele falhou em muitas coisas na vida. Não fecha aos finais de semana para aproveitar a família ou o ranchinho que comprou recentemente. Não muda o cardápio, nem mesmo tem um WhatsApp. Mas eu vi nele o que eu já vi em mim muitas vezes. A paz de saber que em uma coisa eu nunca falhei. Uma coisa que todos esses anos de dedicação deram a ele. Assim como trouxeram para mim desde que eu comecei nessa jornada de cozinha. Esse trabalho, querendo ou não, o Dinho, assim como eu, se vê completo no prazer de um trabalho bem feito. Esse trabalho é criar memórias. Enquanto eu voltava para casa, eu me peguei pensando quanto tempo eu levaria para que eu atingisse o mesmo ponto. Chegar nessa idade que você começa a perceber que talvez devia parar para aproveitar a vida. Igual o Carme, por exemplo, de Urso. Quais sacrifícios a cozinha exigiria? Sem finais de semana ou feriados, estresse constante, cobranças e dívidas, um mercado acirrado, com contratações difíceis. Cozinhar valeria a pena de sacrificar todo o resto? Mas então me surgiu uma dúvida. Pintar,
seria praticamente a mesma coisa. Ou competir, ou escrever, produzir, arrumar. Tudo na vida relacionado ao trabalho, por mais simples que seja, para que seja realizador, deverá ser sacrificante. Sem recompensas ou linhas de chegada, o trabalho se torna a recompensa em si. Um trabalho bem feito, entregue de forma prazerosa, criar memórias que não sejam suas. Um pedido de casamento para viagem, uma entradinha de pedido de namoro, um divórcio acompanhado por um vinho amargo, ou uma reconciliação selada com uma sobremesa gostosa. Atrás do fogão eu veria pelas labaredas pessoas se servindo daquilo que eu evitei ao longo dos anos. Do mesmo jeito que o Dinho me olhava através da chapa brincando com meus carrinhos no salão. Há medo no final. Haverá medo mais pra frente, assim como houve medo no passado. Com isso, eu concluo que, quando se sentir completo com algo, por menor que seja a brecha ou a oportunidade, tem que ter medo. O medo vai servir de estopim para que você comece isso, ou até para que você termine em um momento que se tornar cansativo demais. Acho que sem medo não teria tanta emoção, não teria o prazer de conseguir superar essa barreira. Quem sabe, sem medo, as coisas também não fariam tanto sentido. E nem sempre haverá recompensas ou reconhecimentos, mas haverá você, um punhado de memórias e sensações difíceis de serem lidas. Mas, ainda assim, será você. Isso basta, porque ao longo dos dias já me vi incerto se eu era real, mas eu me torno real ao cozinhar. Mesmo que seja um miojo na madrugada, ou um prato elaborado aos finais de semana, um jantar romântico, um encontro com os amigos ou até um RPG sem calcular nada. Eu me torno real quando eu tô na cozinha. O ponto principal nisso tudo é que não existe um objetivo na vida, um grande esquema planejado ou algo pré-definido desde quando você nasce. Você deve definir isso ao longo da sua vida. Objetivos são definíveis. E eu acho que não devia só procurar grandeza, dinheiro, riqueza, luxo, fama, porque no final das contas talvez não seja necessariamente isso que vale a pena. Possam ser coisas muito menores ou tarefas muito pequenas que possam te realizar verdadeiramente no projeto. A gente passa muito tempo tentando definir o que vai ser esse objetivo, o que vai nos tornar grandes ou memoráveis, ou o que vai simplesmente mudar o mundo de alguma forma. O ponto é que, independente da mudança que você gere, se você quer que seja algo grande a ponto de mudar o mundo, muito provavelmente vai ser esquecido com o tempo, independente do quão importante tenha sido. E se for pelo caminho contrário, talvez a realização pessoal faça muito mais sentido a longo prazo, porque se é para ser esquecido, pelo menos faça isso fazendo algo que você gosta. A realização deveria ser muito mais pessoal. Não passar a vida toda tentando agradar alguém, tentando cobrir as expectativas que seus pais colocam em você, seus professores colocam em você, amigos, família. Porque no final das contas, eles também vão ter próprios planos para a própria vida. Se você quer ser o maior colecionador de besouros do mundo, colecione besouros. Se você quer ser o maior colecionador de moedas do mundo, colecione moedas. Se você quer ser o melhor jogador de futebol, corre atrás disso. O que importa no final das contas é que, independente do que seja, vai dar trabalho, vai ser difícil. É um caminho complexo, às vezes caro, grande parte das vezes caro, mas no geral é um caminho satisfatório. Não queira ficar parado o resto da vida como se não precisasse trabalhar, ter dinheiro a ponto de nunca mais ter que levantar de um sofá, dormir sempre com a mesma cueca. Eu acho que, no final das contas, é sobre meio termo. Não é ter excesso, mas também não é faltar nada. Não é ter abundância de amores, nem ficar preso a um a vida toda. Bom, não tem resposta certa. Não tem como eu definir que algo tá certo ou errado, muito menos que um caminho é funcional e outro não. O ponto é que eu tenho 25 anos, e se você tá vendo isso, muito provavelmente você deve estar nessa idade também. Se a gente viver até os 100, é um quarto da nossa vida. E eu me pergunto, o que eu vou saber daqui pra frente que eu não sei agora? Então talvez daqui a alguns anos eu possa refazer esse vídeo e perceber que eu tava um tanto quanto errado em alguns pontos de vista. Independente do que aconteça daqui pra frente, ou do que venha a ser esse objetivo de vida, eu gostaria de me perder em algum momento desse objetivo. Amar demais meus filhos a ponto de querer largar isso por um tempo, me casar e esquecer restaurante por alguns anos e viver de sopa e vegetais. Eu passei muitos anos consumindo esse tipo de conteúdo e eu me perguntava sobre o que eu falaria no primeiro vídeo. Bom, o que eu falei no primeiro vídeo basicamente é que finalmente eu existo.